Bom dia, amigos e amigas, graça e paz da parte do nosso Deus, do nosso Salvador Jesus Cristo. É um prazer estar aqui podendo compartilhar um pouco da santa palavra do Senhor, que é capaz de transformar a nossa vida, de nos dar um novo norte, um novo rumo, de nos transformar de verdade, né? E isso é algo maravilhoso, saber que não estamos fadados a sermos as mesmas pessoas para sempre. O Senhor tem projeto de modificação do seu ser, da sua vida. Fomos chamados não a uma reforma, mas a uma metamorfose. Graças a Deus por isso. Elaine, você que está chegando agora, Deus abençoe sua vida, seja bem-vinda. Queria refletir com vocês, com base em Lucas capítulo 24, finalzinho do capítulo 24, Jesus diz, versículo 48, vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus Cristo disse que eu e você somos testemunhas dele. Temos a função de testemunhar. Ser testemunha é algo muito diferente de ser pregador. Porque o pregador ele pode formar sua própria pauta e elaborar um discurso e transmitir a outros. Só que a testemunha, ela não tem essa liberdade. Você deve saber muito bem que para testemunhar você deve ter conhecimento da causa, não é? Você precisa ser alguém conhecedor do fato. É diferente de ser alguém que conta apenas uma história, né? Que retransmite o que ouviu de terceiros. A nossa experiência em relação ao testemunho é muito mais que isso. Tem a ver com uma experiência pessoal, uma experiência íntima, não é algo verdadeiro que recebemos da parte do Pai. Do contrário, não teremos autenticidade, né? No campo jurídico, por exemplo, ser testemunha falsa, falar aquilo que não sabe, pode implicar alguém, não é? E ela pode ser denunciada pelo Ministério Público como autora do crime de falso testemunho. Isso vale também para perito, né? Para intérprete e para contador. Então ele não pode dizer o que não é fato, o que ele não conhece. Então eu e você somos chamados a sermos testemunhas de Jesus. E aqueles homens, aqueles primeiros discípulos que tiveram essa experiência, eles conviveram com Jesus Cristo, eles foram testemunhas oculares, né, e auriculares de tudo que aconteceu, e isso lhes deram, né, um respaldo muito forte para que eles pudessem, aí sim, retransmitir a outros, falar do que conhece. Nós somos chamados para falar do que nós conhecemos, e conhecer como verdade espiritual, como algo que é testemunhado pelo Espírito Santo. E é esse ponto que eu queria destacar para você. Porque perceba que aqueles homens, embora os primeiros discípulos, embora estivessem, né, lado a lado com Jesus, tivessem, né, a experiência de conviver com Cristo, ainda assim, não é, essa experiência não foi suficiente para que eles se tornassem imediatamente as testemunhas que Jesus idealizou, né, para eles. Veja que, como nós lemos aqui, em Lucas, Jesus Cristo disse, vós sois minhas testemunhas, mas permaneçam na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. E aí, quando ele fala revestido de poder, ele está falando do Espírito Santo. Então, vocês têm conhecimento, vocês foram testemunhas oculares, auriculares, de tudo que se passou, dos milagres, do que eu sou, do que eu fui e sou, porque ele é o mesmo Deus ontem, hoje, será para sempre. Mas eu não quero que vocês façam isso agora. É importante e essencial que vocês sejam revestidos de poder. Igualmente lá em Atos dos Apóstolos, que também foi escrito por Lucas, né? De autoria de Lucas. Então, no iniciozinho, quando os discípulos começam a indagar quando é que vai ser o fim dos tempos, quando é que o Senhor vai restaurar o reino de Israel, e aí Jesus Cristo vai e responde, olha, não vos compete conhecer tempos ou épocas que Deus, vosso Pai, reservou por sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e aí sim sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Então Jesus Cristo condiciona o testemunho a receber o poder do Espírito para que aí sim esse testemunho se expanda.
E quando eu falo de testemunho, gente, nós não estamos falando apenas de essa fala sobre Deus, não é? De um testemunho oral, mas também o testemunho de vida. E é importante destacar que o testemunho de vida, ele pode desmentir, inclusive, o testemunho oral. E esse é um ponto de muito interesse para mim e para você, porque nós não queremos que o testemunho de vida desfaça, né, e leve à ruína tudo que falamos sobre o Senhor. Então são duas coisas que andam juntas. O testemunho de Jesus Cristo oral e a testemunha, né, ela vale pela sua capacidade de comunicação, né? Se ela não consegue comunicar o fato, ela também não é uma testemunha. Mas também é verdade que a testemunha de Cristo, ela também precisa de uma vida que respalde o testemunho oral. E nisso, muitas vezes, né, a igreja, né, ou melhor dizendo, a religião, né, é surpreendida em incoerências gravíssimas, porque às vezes a vida ela não condiz com o que se fala sobre Deus. Falar é fácil, né? Eu e você podemos falar, eu posso falar aqui muitas coisas bonitas com base na palavra de Deus, né? Ou não, mas ser um palestrante, um motivacional, se eu tivesse competência para isso. Mas na verdade as vidas não vão mudar, e quando você olhar, né, para a minha história, você não vai ver verdade no que eu estou falando. Então, o testemunho de vida depende da ação do Espírito Santo em mim e em você. Porque se não formos revestidos de poder, também não podemos colocar nossa cara na luz. Também não podemos sair. Não é? A igreja que é chamada, né, para sair, dos que são chamados para ir, né, para fora, só vão para fora porque existe o testemunho, né, que é baseado na dinâmica do Espírito Santo na minha vida e na vida de vocês, né? Então ele disse: vós sois minhas testemunhas, mas permaneçam da cidade até que vocês sejam revestidos de poder. Então é no poder do Espírito Santo que somos empurrados ao testemunho oral e também ao testemunho de vida, que vai autenticar o que falamos sobre Deus ou comunicamos, né, sobre Deus. Porque a palavra de Deus, né, e existe o comissionamento de Jesus, ela não é algo que fica restrito, né, aos nossos muros. O que o Senhor quer é ampliar a família. Esse é o grande desejo dele. É trazer mais e mais pessoas para o seu aprisco, porque em matéria de filhos o Senhor é insaciável. Então ele quer realmente que mais discípulos, mais pessoas sejam abençoadas por causa do seu amor. E essa tarefa ele deu a mim e a você. Daí o grande comissionamento de Jesus, né? Para que sejamos testemunhas dele, para que as pessoas saiam das trevas para a luz, né? E sejam também agregadas como filhos de Deus. Mas nós não podemos fazer isso se não tivermos um testemunho de vida que respalde o discurso. E um discurso, né, um testemunho oral que fale sobre a experiência. Porque a testemunha é aquela que fala sobre o que conhece, que não inventa história. Você só pode falar, né, com alguma autoridade sobre o que você vive, sobre o que está em você, né? Eu não posso aqui tentar bancar uma espiritualidade que ela não é realidade, né? Eu e você, na verdade, não somos nem melhores nem piores do que nós somos de fato, até que o Senhor nos mude, né? E vá nos transformando e vá nos moldando, porque é isso que Ele está fazendo, né? Aquele que começou uma obra na sua vida, na minha vida, Ele não vai terminar, né? Agora Ele vai concluí-la e sempre vai nos aprimorar, conforme está escrito. Eu e você somos essa pedra, né? E agora preciosas, porque Ele nos constituiu agora como filhos e filhas de Deus. Isso nos eleva a uma condição privilegiada, uma pedra preciosa sim, mas sempre sujeita à lapidação. O Senhor nunca vai acabar essa lapidação, mas a testemunha de Cristo precisa andar no poder do Espírito Santo. E é isso que eu queria que você trouxesse, né, para o seu coração e trouxesse como desafio. Somos testemunhas de Jesus. Quem nos ajuda no testemunho é o Espírito Santo. O próprio Cristo fala isso lá em João capítulo 15. Né? O Consolador que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, ele testemunhará a meu respeito e vós também testemunhareis. Então o Espírito testemunha da parte do Pai, ele nos revela, nos descortina quem verdadeiramente é Deus, isso nos transforma. E aí sim temos respaldo para falar, porque parte da experiência, o testemunho de vida. Porque o Espírito Santo, o Espírito da verdade, nos mostra a essa verdade. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, o Espírito também, e também nos dá a força, o poder, a autoridade
para o testemunho de vida e o testemunho oral. Por quê? Porque isso nos foi revelado como conhecimento e não como teoria, não como ouvir dizer, né? Mas como algo que é real em mim e você. Então que o Senhor nos ajude a vivermos nessa dimensão. Agora, também nós só somos testemunhas porque o Senhor testemunha ao nosso respeito, né? O Senhor nos confessa. Isso é maravilhoso. Porque, veja, um exemplo que uma vez eu dei, acho que em uma live, né? Existe um artista conhecido, acho que todos aqui conhecem, chamado Djavan, e ele é alagoano, né? Grande artista, por sinal. E eu sou alagoano e já conheci algumas pessoas que na cena musical dos anos 70 conheceram o Djavan quando ele ainda morava lá em Alagoas. Um tio meu, por exemplo, que era metido a músico, né, nos anos 70, encontrou o Djavan nos corredores, inclusive fala o Dija, né, usa até o apelido. Um professor meu também da faculdade, da Universidade Federal de Alagoas, também já falou dessa experiência, que era compositor também, e aconselhou o Djavan: olha, vai para São Paulo, se eu tivesse 10 músicas, eu já teria ido para lá, você tem mais de 30, 40 aí, e sai daqui, né? Ele se diz o conselheiro de Djavan. Então eles dão testemunho de Djavan. Agora, será que o Djavan testemunha dessas pessoas? Será que existe um testemunho do grande artista em relação a essas pessoas? Claro que não. Ele não conhece essas pessoas, né? Então, e isso é importante entender como exemplo, porque nós testemunhamos do Senhor, mas Ele testemunha de nós. Nós somos um com Cristo, não é? O Espírito de Deus habita em nós e Ele nos confessa, e essa é a grande diferença, né? Porque o Senhor nos afirma na sua presença, porque Ele nos chama pelo nome, porque, conforme está escrito em Isaías, o nosso nome está gravado na palma da sua mão, de sorte que até a mãe que amamenta o seu filho pode esquecer do seu filho, mas o Senhor jamais se esquecerá de nós, e que estamos guardados sob as suas asas, né? Porque, de fato, Ele nos deu o poder de sermos filhos e filhas de Deus e, portanto, herdeiros com Cristo e co-herdeiros com Cristo, é que Ele nos afirma. Então o Senhor testemunha a nosso respeito, Ele nos conhece e nós o conhecemos e falamos sobre Ele. Então o importante é ser conhecido por Deus, e isso vem de uma experiência de novo nascimento, não é? Quando entregamos a nossa vida para o Senhor, Ele não se envergonha de nos chamar de filhos e filhas. Assim como Ele falou com Jesus Cristo, né, no batismo: este é o meu Filho amado, em quem a minha alma sente prazer. Por meio de Cristo, por causa da intercessão de Cristo, Ele também tem prazer em você e em mim. E por isso podemos ser testemunhas, porque o Senhor dá testemunho de nós. Esse é meu filho, esse aí é minha filha, né? Tem herança, tem parte comigo. E aí nós dizemos: temos parte com Deus, né? O Espírito Santo nos testemunha Deus e fala sobre a nossa aliança com Ele. Conforme está escrito lá em Romanos, o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O Senhor nos afirma, e aí sim também podemos afirmá-lo. Que o Espírito de Deus nos ajude a viver nessa dinâmica, não é? Do verdadeiro testemunho, do testemunho oral, do testemunho de vida, para que isso ande em harmonia e aí sim possamos produzir, né, o impacto que a grande comissão de Jesus Cristo desejou e almejou para a igreja, né? Vivendo de maneira autêntica e coerente, né? Mas sempre na dependência do Espírito de Deus, porque nós não somos contadores de histórias, nós não somos pregadores. Eu e você, nós somos testemunhas e falamos do que conhecemos, do que vimos e ouvimos pela fé. E o Senhor tem testemunhado isso por meio do seu Santo Espírito no nosso coração. Que possamos viver essa realidade e seremos com certeza uma igreja muito mais atuante e frutífera para a glória dele, em nome de Jesus.